Olá, irmãos. Vamos fazer o estudo de Apocalipse, capítulo 18. Este capítulo ele fala do anúncio da queda da Babilônia. Nós vimos que o capítulo 17, 18 e 19 é a queda do quarteto do mal. E o 18 começa com a queda da Babilônia. Nós vamos ver no 19 agora a queda da besta do mar e da besta da terra. E somente no 20 é o último inimigo, que é o dragão, que é Satanás, que vai cair no capítulo 20. Para que venha novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. É preciso primeiro que esses 4 inimigos de Deus, eles caiam. Eles sejam totalmente destruídos, para que o plano da redenção seja consumado. Ele começa dizendo o seguinte, no capítulo 18, depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Então nós vamos ver que esse anjo, que diz que é um anjo de grande autoridade, ele agora está anunciando com uma voz potente, caiu a grande Babilônia, muita alegria, porque a Babilônia era a causa de fazer esse sistema corrupto, político, religioso, econômico, esse sistema prostituído, mundano, era a Babilônia. E agora ela caiu, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie, do espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois ele vai dizer agora no capítulo, versículo 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Ou seja, as nações, o mundo inteiro vivia nos prazeres mundanos por conta da Babilônia. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não ser participante dos seus flagelos. O que é interessante é que a questão de você ter a convivência, e aqui a recomendação, ouvir voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, povo de Deus, está no meio, mas tem que se retirar, para não ser cúmplice daquilo que ela está fazendo, dos seus pecados, para não ser participante dos seus flagelos. Muitas vezes nós vamos entender que o povo de Deus tem que ter o cuidado de não se misturar com esse povo ímpio, esse povo que vive dos prazeres mundanos, porque isso é risco de uma apostasia. O povo de Deus tem que andar uma vida em plena comunhão com Deus, com pessoas que pensam iguais, não andar com pessoas que pensam totalmente diferentes do projeto de Deus. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos ímpios que ela praticou. Olha como Deus é paciente, irmãos. Deus é paciente, ele espera, 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 até que haja arrependimento, haja conversão. Mas, evidentemente, que Deus achou um momento que ele é juiz. Ele é juiz. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu,
pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. No cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado a ela. Então, a justiça aqui está dando em dobro tudo o que ela fez contra Deus. Quanto a si mesma, glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Olha a soberba desse sistema prostituído, desse sistema corrupto. Se achavam que não precisavam de nada, que tinha capacidade, era autossuficiente, que não precisava de Deus, que achava que o mundo girava em torno disso. Essa é a grande dificuldade hoje do mundo. A grande maioria do mundo, das pessoas, entendem que são autossuficientes, não precisam de Deus. Até porque acham que não existe céu e nem inferno. O céu é o fama, poder e riqueza aqui na terra. Esse é o grande entendimento de muitos. Mas é lei do engano. Por quê? Porque aí, Deus, que tem o controle de todas as coisas, ele vai dizer: por isso é um só dia. Sobreveio os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor, Deus que a julgou. É um só dia, ou seja, no dia da volta de Jesus, é um só dia, tudo é destruído. Tudo é destruído. Aquela arrogância, aquela autossuficiência, vira pó. Nós temos que entender que sem Deus, nada podemos fazer. Nós temos que reconhecer que Deus é o nosso Criador e que tudo dependemos dele. Tudo é graça. Graça, a nossa vida é graça, a família é graça, o ar que respiramos é graça, o alimento é graça, ter um lugar para morar é graça. Agora, a graça principal é a graça salvadora, o fundamento da salvação. Mas tudo é graça. E agora nós vamos ver que esses sistemas corruptos políticos, esse sistema religioso, esse sistema econômico, eles agora vão lamentar a queda da Babilônia. Porque tudo vai cair. Aqueles que viviam da economia, da política e da religião, vão ver que vai cair e vão perder aquelas benesses que tinham. E começa agora com o poder político. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, é como se estivesse sendo destruída. Não tem mais. Como se ao completar disso, os governantes, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizia: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Ou seja, todo aquele poder político manifestado, tudo acaba, tudo é destruído. É aí que esse sistema político cai. Agora vem um sistema econômico. E sobre ele choram e planteiam os mercadores da terra, aqueles que viviam da exploração, da riqueza, do poder econômico. Porque já ninguém compra a sua mercadoria. Você vê que aqui tudo são simbologias da destruição desse grande sistema que vai ocorrer ao longo da história da humanidade. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de cera de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera. Todo gênero de objeto de marfim,
toda a qualidade de mão, de madeira. Então, os mercadores, eles agora perderam tudo isso, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, tudo isso eram negociados, mas tudo isso acabou. Tudo isso estão lamentando, estão pranteando os mercadores, porque isso acabou em um só dia. Da farinha, do azeite, do gado, das ovelhas, dos cavalos, dos carros. O fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti. Para ti extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Então, vamos ver que os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ou seja, isso aqui trazia enriquecimento para esses mercadores, né? E conservar-se-ão longe pelo medo do seu tormento, e agora eles estão chorando e pranteando. Chorando e pranteando porque não tem mais essa qualidade de venda. Isso tudo foi destruído. E dizendo, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedra preciosa e de pérola. Aqui se refere à prostituta, que ela é representada aqui, representando a grande Babilônia, que embebedava o mundo todo girava, né, em torno desse sistema prostituído, desses prazeres mundanos que cegava os olhos da humanidade. O coração das pessoas estava envaidecidos, e isso fazia com que o povo impedisse eles agora chegar até Deus, porque eles eram os prazeres mundanos são efetivos, os prazeres mundanos eles são bons, o pecado ele é bom para quem gosta, porque em uma só hora ficou devastada toda a tamanha riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quanto habitam no mar, conservar-se-ão longe. E aquilo agora vai atingir o comércio mundial. Até o comércio mundial agora é atingido. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em sua hora foi devastada. E aqui você vai ver que o sistema político, o sistema econômico, o sistema do comércio, todos vão prantear por conta da queda da grande Babilônia. Agora, nós vamos ver agora o sistema religioso que também vai cair. Exultai sobre ela, a partir do 20, os céus e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, nós vamos ver que a ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então, é preciso que esses 4 inimigos de Deus caiam, o sistema prostituído, Babilônia, essa grande meretriz, a besta do mar, a besta da terra e o dragão, para que a vinda de Jesus, novos céus e nova terra, a todo momento, onde não há mais nenhuma condenação, propícia mais para o pecado. Ele começa dizendo, então o anjo levantou uma pedra, como pedra de moinho, e arrojou para dentro do mar, dizendo assim com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Era comum, naquela época, quando queriam matar alguém, uma morte cruel, colocavam uma pedra no pescoço e jogavam a pessoa no fundo do mar. E aqui estou fazendo uma analogia, como a Babilônia tivesse acontecido a mesma coisa.
Porque se ela vai para o fundo do mar, nunca mais ela será achada. É uma analogia do que se fazia na época, por algum tipo de matança, né? De tipo de crueldade, de algumas pessoas que faziam alguma coisa contra o Estado. E voz de arpista, de músico, de tocador, de flauta, de clarins, jamais em ti ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti achará. E nunca mais te ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais te brilhará luz de candeia. Não tem noivo nem noivo, não há mais casamento, não há mais sexo, não há mais nada. Jamais em ti se ouvirão, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Ou seja, essa Babilônia, ela seduziu o mundo, as nações, mas num único dia, Deus destruiu tudo. Num único dia. Vamos ver que quando as pessoas entendem que esse mundo decaído pelo pecado, muitos valorizam apenas o valor temporal, o ter, a fama, o poder e riqueza. Mas Deus está dizendo aqui, busque o valor eterno, ele é preponderante, porque num só instante, tudo acabou, tudo foi derrotado. E a única coisa que podemos ter a convicção, a certeza, é um dia estarmos com Jesus por toda a eternidade. É buscar o valor temporal. E conclui dizendo o seguinte: e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos, de todos que foram mortos sobre a terra. Ou seja, aqui se achou, e todos esses que o sangue dos profetas foram derramados, dos santos e dos mortos sobre a terra, estão hoje num lugar de gozo eterno. Enquanto esses que o sistema prostituído, esses que, na realidade, seguiam sistema político corrupto, religioso, econômico, esses prazeres do mundanos, estão todos no lugar de sofrimento eterno. É assim que esse capítulo termina. Que Deus nos abençoe sempre.